farmacologia da alergia, dos processos alérgicos, vai englobar aí as rinites alérgicas, a febre do feno, né? Vai englobar as dermatites, dermatite atópica, vai englobar na parte do trato respiratório asma. Quer dizer, isso aí vai ter um desencadear. A continuação dessa aula, ou uma aula que é muito conjunta com essa, é a aula de farmacologia respiratória. Vai tratar objetivamente da asma e da doença pulmonar obstrutiva, que tem características semelhantes, mas tem as suas diferenciações. E os fármacos vão atuar em cima. Que vocês começaram a entender hoje, que é um grupo já consolidado de substâncias que vão atuar principalmente em sinais e sintomas leves do processo alérgico, tá? Que são os antihistamínicos, H1, mas que somam-se a eles outras substâncias que vão ser importantes, eu vou também reforçar. Então, vou dar um reforço no que a Amanda já falou para vocês. O primeiro reforço, vocês vão ver que é fisiopatologia da asma, tá? Mas não é o caso, eu não vou tocar no assunto da asma, eu só vou usar esse slide porque foi um que eu montei, adaptando de um artigo, e para dar um reforço imunológico para vocês. Então, como a gente está falando de atopia é uma característica genética, hereditária. As pessoas são atópicas, elas herdam os genes disso. Então, elas são sensíveis. Sensíveis a quê? Sensíveis a alérgenos, né? Como a Amanda tinha falado. E esses alérgenos, eles podem ser mais variadas estruturas, né? Moléculas, molequinhas, de alimentos, de animais, de constituintes vegetais. Então, você tem diversas situações aí que podem, estruturas desses seres desencadear um processo alérgico. Então, um alérgeno, ele vai, por si só, uma vez que adentra o corpo, ele vai ser reconhecido. Ele precisa ser reconhecido. Tudo que entra no corpo precisa ser reconhecido, né? Que faz parte do nosso sistema de vigilância. Eu vou deixar já uma dica aqui, como eu gosto de cinema, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Eu não sei se vocês conhecem o filme... Oh, meu Deus. Não vai me fugir agora o nome. Jesus. Me fugiu o nome. Vou lembrar. Assim, ele é uma animação com aquela estrutura, animação com filme com pessoas reais, né? Então você tem uma interação ali, tipo Space Jam e outros tantos que já fizeram nesse ritmo. Tem pessoas e tem desenhos atuando conjuntamente. Lembrei. Osmose Jones, o nome do filme. Não sei se já viram. É com Bill Murray, aquele que fez o Caça-Fantasmas, já fez outros milhares de filmes, né? Então é com ele, Osmose Jones. Então, o sistema imunológico, ele é um monitor, ele faz um monitoramento do organismo. Tudo que é estranho, ele tem que reconhecer para saber se aquilo ali pode seguir tranquilamente dentro do organismo ou não. O Marco já viu, exatamente. Osmose Jones, quem não viu, vê. Vai ajudar muito a entender imunologia. Então, tudo que ele monitora, ele faz um monitoramento. Vocês estão vendo, por exemplo, a Covid. O que vem sendo falado mais? O que realmente é conhecimento científico, né? E que vem sendo divulgado. O vírus, assim como uma bactéria, quer dizer, um micro-organismo ou uma outra estrutura que não seja propriamente o micro-organismo, ele vai ser reconhecido. Uma vez que ele é reconhecido, ele pode, aí um micro-organismo, utilizar desse maquinário imunológico e se aproveitar disso. Os vírus fazem isso, tá? Principalmente os vírus de RNA, que não tem, eles precisam passar para DNA para conseguir aí sim produzir cópias idênticas.
Essa passagem para o DNA, eles usam uma enzima, que é a transcriptase reversa. Vocês ouvem muito falar com relação ao HIV, mas outros vírus RNA, como o SARS-CoV, ele também tem essa capacidade. Essa enzima transcriptase, ela é extremamente errônea, digamos assim, ela provoca erros, provoca propositalmente, entre aspas, erros na proliferação, na criação de células filhas. Isso é que dá essa capacidade mutacional desses vírus. Então isso é muito rápido, cada vez. E cada célula filha ela pode ser até 50% diferente da célula mãe. A transcriptase reversa consegue fazer isso. Então, mas o vírus, uma vez que é o DNA, então ele sai do RNA, vai para o DNA, ele precisa do maquinário da célula hospedeira. E ele vai usar esse maquinário, ele vai usurpar desse maquinário. Outros micro-organismos não precisam. Então, e o sistema, eles podem burlar o sistema imunológico. Então tá lá, eu tenho um alérgeno, pode ser um parasita, pode ser enfim, uma estrutura proteica de um alimento. Isso é reconhecido por células APC. O que são células APC? São células apresentadoras de antígeno, tá? Que estão circulantes na pele, enfim, elas estão ali circulando, mucosas, nos tecidos, tem lá as células apresentadoras. Uma vez que isso aconteceu, essa célula apresentadora, ela tem a tendência, ela vai maturar aquilo ali. Ela vai fagocitar e vai maturar para apresentar. Ela vai apresentar para quem? Para células do sistema imunológico. Deixa eu ver se eu consigo. Está aqui. São conhecidas como célula T-helper, que são as TH0 ou TH0, T-helper. Essa apresentação, ela é como se ela esticasse a mão mostrando o conteúdo daquele objeto, aquela coisa que chegou estranha ao organismo. Esse esticar a mão da célula apresentadora de antígeno é a molécula de MHC, complexo de histocompatibilidade, que vocês devem ter ouvido falar. Ele tem dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Aqui é o tipo 2. Por tipo 2, vai ser apresentado. Então, o linfócito T vem e aperta essa mão. Uma vez que ele aperta essa mão, é como se ele tivesse um contato paranormal, digamos assim, com a célula apresentadora de antígeno. Como vocês veem em muitos filmes. Tem aquele contato, tocar de pele, dá aquele tilintar na mente do outro indivíduo que é sensível. Então, a célula T-helper, ela é sensível. Uma vez que ela encostou o dedinho ali no MHC classe 2, aquilo ali desperta na célula T-helper uma dinâmica que é a seguinte. Para onde vai a resposta? Eu tenho algumas formas de responder a um determinado agente, a um determinado antígeno. No caso dos alérgenos, a resposta ela é desencadeada por via TH2. O que é a via TH2? É a via que vai diferenciar em anticorpos. Tá? Então, a via TH2 é uma via imunológica que tem a produção de IL-2, então interleucinas. Né? Interleucinas são comunicantes, são moléculas comunicantes. Tá? Podem ser pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. Então, o TH2 vai ter a produção de IL-4, IL-5, IL-9. E IL-4 é considerada uma das principais citocinas que vão estimular a ativação e diferenciação de linfócitos B. Aí os linfócitos B, os plasmócitos, começam a ser ativados e produzem imunoglobulinas. Qual é a imunoglobulina que é marcante numa resposta de hipersensibilidade? Em indivíduos atópicos, hipersensibilidade imediata. A Amanda falou isso. São as imunoglobulinas do tipo E. Então, toda vez que eu entro em contato com alérgeno, o organismo entra em contato com alérgeno, ele vai produzir IgE. Essa IgE, ela tem, quer dizer, a estrutura da IgE, ela tem uma região chamada de região FC. F de Flávio, C de casa, que se liga em receptores FC, receptores de região FC, em mastócito, basófilo,
E aí, como consequência disso, uma vez que eu tenha contato novamente com o alérgeno, ele já vai se ligar nessa porção, nesses anticorpos que estão ligados no mastócito ou no basófilo aqui. Então, a primeira vez você sensibiliza. Se você entrar em contato novamente, você vai ter o disparo da cascata inflamatória, com a liberação de histamina e outros mediadores, né? Neuropeptídeos, peptídeos em geral, a ATP e outras coisas mais. Citocinas, já vou mostrar isso. Então, ó, o alérgeno. E aí a gente tem como testar isso. Por exemplo, na asma. A histamina, o único uso clínico da histamina até hoje é exatamente na prova de reatividade em indivíduos asmáticos. Você faz isso em laboratório, em clínicas, né? Obviamente tem que estar no ambiente hospitalar, laboratorial, que você possa dar suporte caso haja uma resposta anafilática. A metacolina, que vocês estudaram na farmacologia colinérgica, também é uma molécula que serve para sensibilizar. Desafio. Faz o desafio com metacolina também. Serve. É uma outra estrutura que é utilizada. Mas, clinicamente, a histamina, que é o foco de hoje, ela só tem uma utilidade na prática, que é essa. Ela faz desafio para diagnóstico de asma. Tá? Por quê? Exatamente, os anticorpos estão ali, e aí você tem essa... ou quando você faz teste de alergia, né? Os testes, diferentes testes que a gente tem, mas testes na pele com os alérgenos ali, vocês veem que tem exatamente esse mecanismo. Na pele você tem lá os mastócitos presentes, eles já foram sensibilizados, se foram sensibilizados, às vezes você não sabe. Você já foi sensibilizado para um determinado alérgeno, né? E você não tem conhecimento. Você vê, a primeira vez que eu comi tal coisa, é a primeira vez que você se deu conta da presença daquela estrutura, mas anteriormente seu corpo já pode ter sido exposto e você não sabia. Tá? E aí, quando aconteceu, isso tem. E aí, uma vez que o alérgeno entra de novo em contato, agora com o mastócito já sensibilizado, o organismo sensibilizado, com a presença das IgEs, né, tem a liberação lá das molequinhas, histamina, cisleucotrienos. Cisleucotrienos são importantíssimos, olha, na rinite alérgica, na asma, na doença pulmonar obstrutiva. Quer dizer, eles são fundamentais ali para esses processos alérgicos e inflamatórios respiratórios, tá? Do trato respiratório. Prostaglandinas vão estar presentes, citocinas, sininas, como a bradicinina. Tá? Então, esse é o tipo de resposta TH2. Ó, na produção de muco, alteração da produção de muco, alteração a Amanda falou muito bem, alteração da capacidade de permeabilidade capilar. Então, você tem exudatos com a formação de edemas, tá? Tanto que nas urticárias você tem associado edema. Então, isso é histamina. Histamina está fazendo o papelzinho dela aí na situação, tá certo? E, ao mesmo tempo, essa via TH2, no caso da asma, isso vocês vão ver no respiratório, ela também vai fazer quimioatração, quimiotaxia de outros leucócitos. Neutrófilo. O neutrófilo é mais marcante da doença pulmonar obstrutiva. A asma, o que vai ser mais marcante? Fase tardia, né? Uma fase mais adiantada do processo inflamatório. A presença de eosinófilos. Isso é marcante na asma. Você tem presença de eosinófilos. Tá? E aí liberando enzimas, mais cisleucotrienos, e vai fazendo como é que eu vou dizer? Vai fazendo um ciclo inflamatório ali. Tá? Então, inflamação, todo mundo entendeu isso aí? Alguém tem alguma dúvida na parte inflamatória de uma resposta alérgica? Fala aí. Senão eu sigo aqui. Ótimo. Então todo mundo entendeu isso aqui. Então deixa eu passar para a parte que a gente viu hoje. Aqui. Tá aqui. Então, o que a Amanda deixou claro hoje e que é talvez a parte mais importante para vocês? Né?
Deixa eu ver se eu consigo colocar. Dá para colocar. Então, de novo, o que é isso aqui? Isso aqui é um mastócito. Ó. Essa grande estrutura aqui, quase oval que eu fiz, é um mastócito. O que é que eu tenho aqui no mastócito? Olha aqui, ó, eu tenho a região o receptor da região FC do anticorpo. O que é que nós temos aqui, nesse canto? O anticorpo IgE. Quer dizer, essa situação aqui, o organismo já foi sensibilizado. O que é que eu tenho aqui? Novamente, a exposição ao antígeno. Então, quando o antígeno vier e se ligar, vai se ligar à fração, ao anticorpo, que está ligado pela fração FC no receptor, na membrana do mastócito. E aí o que acontece? Isso vai ser reconhecido, vai estimular esse tipo de receptor, né, de porção FC do anticorpo, ele é um receptor de tirosinoquinase. Se vocês lembrarem da aula de farmacodinâmica, se vocês lembrarem da fisiologia, dos subtipos de receptores de membrana, isso é um receptor de tirosinoquinase. Então vai ter uma cascata aqui enzimática de ativação proteica, né, de moléculas dentro do mastócito, para quê? Para que eu tenha a liberação. Então, como é que é? Eu posso ter estimulação, entendo, eu posso ter estimulação do mastócito por via direta IgE, que seriam as reações de hipersensibilidade tipo 1, anafiláticas, ou eu posso ter a desgranulação do mastócito por via anafilactoide. O que é anafilactoide? Eu não tenho a presença de IgE. Eu tenho substâncias, por exemplo, fármacos, que fazem a desgranulação do mastócito, que provocam a desgranulação dos mastócitos. Eu tenho antígenos como neuropeptídeo, substância P, que fazem a desgranulação do mastócito, sem que haja a produção de IgE. Tá certo? Então eu tenho as respostas de hipersensibilidade mediadas por IgE e as que são anafiláticas, análogas, né, anafilaxia, e eu tenho as anafilactoides. Eu não tenho a presença de IgE. Tá certo? Então, uma vez que eu tenho agora nesse primeiro exemplo aqui que eu estou mostrando, eu tenho IgE. Eu sensibilizei, tem a IgE, eu novamente entrei em contato com o antígeno, como está aqui. O antígeno se ligou à fração do IgE, né, a porção ali de ligação. O IgE está ligado ao receptor, e aí eu vou disparar, porque esse receptor é um receptor de tirosina quinase, eu vou disparar uma cascata interna. De que eu vou ativar a fosfolipase C. Via da fosfolipase C é uma via que ativa inositol 3-fosfato e diacilglicerol. Então está aqui os segundos mensageiros, ó. Diacilglicerol e inositol 3-fosfato. Essa via é uma via estimuladora de quê? Da entrada de cálcio ou da liberação das reservas de cálcio na célula, no caso do mastócito. Então eu vou ter a liberação das reservas de cálcio. Uma vez que eu tenho cálcio, eu tenho igual eu tenho no neurônio. O cálcio permite a fusão da vesícula armazenadora. Isso aqui então, eu posso ter uma vesícula aqui. A vesícula armazenando o quê? Estamina. Uma vez que eu tenho cálcio dentro da célula, o que acontece? Eu tenho a degranulação. Essa vesícula, a fusão da membrana da vesícula com a membrana do mastócito. Então, eu tenho a liberação do conteúdo, que, em essência, tem estamina. Tá? Tem ATP, tem uns outros peptídeos associados, mas em essência o que importa para a gente hoje é a histamina. E aí, uma vez a histamina liberada, ela vai poder interagir naqueles 4 subtipos de receptores que vocês viram: H1, H2, H3 e H4. Tá? Uma vez que foi também ativada essa cascata, ao mesmo tempo que eu tenho a liberação de histamina, dentro do mastócito eu tenho a estimulação no núcleo da célula. Veja, é um granulócito, tem núcleo. Então, dentro do núcleo da célula, eu tenho lá fatores de transcrição que vão ser ativados, e esses fatores de transcrição vão proporcionar a produção de quê? Citocinas inflamatórias. Então, aqui eu começo também a amplificar aquela produção. IL-1, IL-2, IL-4, eu vou quimiocinas, eu vou ter uma amplificação. Fator de crescimento de macrófago, isso tudo vai ser liberado. Eu vou ter essa amplificação. De novo,
A resposta imunológica, quando identifica o problema, ela tende a eliminar, ela quer eliminar o problema. Para eliminar, ela tem que ligar a sirene e disparar os mensageiros, no caso citocinas, quimiocinas, para atrair as células de defesa, leucócitos, outras citocinas, outras moléculas, como fator ativador plaquetário, PAF, pró-inflamatório. Quer dizer, ela vai atrair várias moléculas pró-inflamatórias para o local. Então, aí eu tenho uma resposta local. Né? No caso da asma, por exemplo, é uma resposta do trato respiratório. É uma doença, a asma é uma doença inflamatória do trato respiratório. No caso de uma inflamação na pele, sei lá, uma dermatite, né, um processo alérgico na pele, vai gerar essa cascata inflamatória. E você vai ter os sinais e sintomas característicos na pele. Então, local. Agora, tem situações em que isso passa do local para o sistêmico. E aí descaceta tudo. Onde é que eu tenho isso acontecendo? Na sepse. O que é a sepse? Antigamente achava-se que a sepse era a proliferação de micro-organismos no sangue do indivíduo. Não, a gente sabe que o que acontece na sepse é em decorrência de uma infecção de micro-organismo, há uma hiperativação inflamatória, de cascatas inflamatórias como essa, que o organismo perde o time. Então eu deixo de ter um equilíbrio e passo a ter uma hiperinflamação. Aí eu não controlo mais esse processo. A gente vê isso na Covid. A Covid é uma doença inflamatória, tá? Protrombótica. Então eu tenho uma hiperinflamação, onde o corpo, se ele estiver debilitado, aí eu tenho associações de parâmetros, idade, mesmo o sexo, a imunossupressão em decorrência de patologias associadas, comorbidades, quer dizer, ou comorbidades associadas, que podem ser inflamatórias, eu potencializo mais ainda esse processo inflamatório, ou o meu sistema imunológico tem dificuldade em reagir. Então isso vai debilitar e, inevitavelmente, vai ser provavelmente vai dar um desfecho negativo. Entenderam? Então, voltando, associada a essa produção de citocinas, dentro do mastócito, a gente tem ativação da fosfolipase A2. Fosfolipase A2 é uma fosfolipase importante para a degradação de fosfolipídios de membrana. A quebra dos fosfolipídios de membrana vão ser quebrados em ácido araquidônico, vão produzir ácido araquidônico, e a fosfolipase A2 vai quebrar esse ácido araquidônico, que é um precursor inflamatório de vias de ciclooxigenase e de lipoxigenase. A via da ciclooxigenase vai produzir o quê? Prostaglandinas, que tem diversas funções, as mais diversas funções. E a lipoxigenase vai ter a produção de leucotrienos, cis-leucotrienos, LTB4, LTC4, LTD4, LTE4, que vão ter papéis importantíssimos em patologias alérgicas, né? E a asma, DPOC, também vai estar associado, né? Doenças pulmonares, inflamatórias. Tá certo? E como eu falei, ainda há a possibilidade da estimulação desse mastócito, dessa via inflamatória, ser feita sem a presença de IgE. Aqui é um exemplo. Ó. Eu tenho um antígeno, pode ser, por exemplo, substância P. Um peptídeo, outro peptídeo, ou aminas, ou... Eu já vou falar dos fármacos. Pode ser fármaco, morfina, tubucurarina, entre outros. Eles têm a capacidade de desgranular mastócitos sem a presença de IgE. E aí o que acontece? Esse antígeno ele vai interagir com uma proteína associada, né, ligada à proteína G, tá? E como consequência disso, eu tenho uma via paralela de ativação de fosfolipase C, com inositol 3-fosfato segundo mensageiro, mais cálcio é liberado das reservas, mais ativa, e aí pode ativar a via pode fazer a desgranulação, tá?
pode ativar a produção de citocinas, tá certo? Assim como substâncias que aumentam o aporte de cálcio. Em geral, os fármacos, a morfina, a tubucurarina, eles aumentam, se ligam aqui, ó. Eles têm a capacidade de aumentar a entrada de cálcio na célula. Então, uma outra via direta, né? Sem a presença de IgE. Então, aqui, esses dois exemplos seriam de exemplos de reações anafilactoides. Eu não tenho a presença de IgE, não são análogos a reações anafiláticas, tá? Então, isso é um outro ponto. Quem são e como é que as substâncias vão ser importantes para atuar aqui? Então, veja, os antihistamínicos, anti-H1, eles vão atuar onde? Aqui? Não, eles vão atuar. Na verdade, o que a gente sabe hoje é que boa parte dos receptores estaminérgicos eles têm atividade intrínseca, fisiológica. Então, os antihistamínicos eles podem atuar tanto como antagonistas como agonistas inversos. Vai depender do local. Em geral, eles atuam como agonistas inversos dos receptores estaminérgicos 1. Em geral, os receptores estaminérgicos 1 têm atividade constitutiva. Isso é importante. Mas aqui, quem é que eu vou ver atuar? Os anti-inflamatórios não esteroidais, olha aqui, ó. Porque os anti-inflamatórios não esteroidais, eles atuam exatamente na via da ciclooxigenase, da COX. Eita, apertei errado. Na via da COX. Via da COX é essa que está relacionada à produção de prostaglandinas. Então, os AINES, eles têm algum papel associado a essa diminuição do processo inflamatório. Mas veja, é uma via única aqui. Não vai influenciar nem leucotrieno. E, em geral, quando a gente tem os AINES atuando, a gente potencializa a via dos leucotrienos. Daí a aspirina, por exemplo, ser um importante desencadeador de processo de crise asmática. Por quê? Porque vai atuar na inibição de prostaglandinas. O que acontece? Continua liberando ácido, o fosfolipase A2 continua convertendo o ácido araquidônico e consequentemente, gerando substrato para a via de ciclooxigenase e lipoxigenase. Quando eu tenho a inibição da via da ciclooxigenase, para onde vai o equilíbrio? Para a via da lipoxigenase. Então, eu tenho excesso da produção de leucotrienos. Por isso, os AINES são um potencial desencadeador de crise asmática em indivíduos suscetíveis. Tá certo? O que mais eu posso ter? Eu acho que a classe principal que vai atuar em doenças inflamatórias respiratórias e em doenças alérgicas. Anafilaxia, tá? Choque anafilático, associado, tá? No choque anafilático nem é propriamente o principal carro-chefe vai ser a adrenalina, mas vai estar ali como o segundo potencial fármaco. Mas em resposta alérgica, por exemplo, a rinite alérgica, a rinite sazonal, febre do feno, qual é a molécula de primeira linha para fazer uso? São os corticoides aplicados por via intranasal, como Ominares e análogos. Então, você faz aplicação intranasal. Porque você evita a absorção sistêmica, os efeitos sistêmicos do corticoide, e os corticoides são moléculas, como vocês viram na aula passada, mais potentes anti-inflamatórios que a gente tem. Eles vão atuar onde? Exatamente na região nuclear, sobre essa produção de citocinas, quimiocinas e o desencadear desse processo inflamatório, tá certo? Aqui foi. E aí, alguma pergunta aqui? Tá tudo bem, beleza. Não sei se estão aí, não estão aí, mas tá tudo bem. A histamina, só para deixar claro aqui, uma vez que ela é liberada, ela é uma molécula capaz de sensibilizar vias de nocicepção, então vias da dor nociceptiva, que vocês vão lembrar lá da fisiologia, espero que lembrem, tá? Palha-espinotalâmica, neoespinotalâmica, vão disparar essas vias da dor. Então, uma das substâncias que são sensibilizadoras dos nociceptores é a histamina. E a histamina também é sensibilizadora de vias pruriginosas. São a via da coceira. Tá certo? Então, também, aqui vocês vão ver onde é que está a histamina aqui, ó. Tem um receptor estaminérgico aqui, ó. H1, tá vendo? Tá? Na via pruriginosa.
Aqui, células da pele, tá vendo? No neurônio sensitivo, comunicando lá com a medula, tá vendo? Então aqui tem um receptor de histamina, então a histamina vai ser uma dessas moléculas que vão atuar também na coceira. Então quais são os alérgenos? Inalantes, a gente pode ter alérgenos inalantes, a gente pode ter alérgenos alimentares, proteínas, por exemplo, do camarão, venenos de insetos, tá? Que são substâncias que também possuem alérgenos que podem entrar nessa cascata de resposta TH2 e a coisa toda. E quais são essas drogas? Aí vocês viram as drogas que podem levar ao desencadear da desgranulação de mastócitos. Sem IgE, por exemplo, ou com a presença de IgE, vai depender. Mas, em geral, sem IgE. Anestésicos locais são moléculas extremamente importantes como desencadeadoras de hipersensibilidade, tá? Desgranulando mastócitos, tá? Principalmente as moléculas do grupo amida, do grupo éster, que tem o intermediário, o ácido paraminobenzoico, tá certo? E o grupo amida, tá? No constituinte desses anestésicos locais, parabenos e sulfitos, que são também alérgenos importantes. Tá? Antibióticos, principalmente derivados do beta-lactâmico, a penicilina e análogos, tá? A aspirina, como eu falei, anti-inflamatórios não esteroides em indivíduos sensíveis podem desencadear isso. Tá? Anticonvulsivantes, tá certo? São capazes de desencadear moléculas utilizadas para diagnóstico, contraste, bloqueadores neuromusculares. Então, todos eles podem levar a esses processos de desencadear desgranulação de mastócitos e ativar aquelas vias inflamatórias, tá? E aí são os sinais característicos, né? Os eritemas, a urticária. Em geral, o antihistamínico H1 ele vai atuar principalmente nesses sinais, né? Urticária provocada por histamina, suas lesões edematosas, quer dizer, os edemas. Eu vou ter a contração da célula endotelial, então quando eu tenho a contração da célula endotelial, eu abro espaço entre as células. E aí eu tenho perda de permeabilidade, né? E aí, o que acontece? Exudato, então você faz o edema associado. O angioedema, que é importante. Agora, tem tipo de angioedema, deixa eu passar aqui, porque isso a Amanda já falou. Deixa eu ir uma parte aqui importante. Eu acho que é legal chamar a atenção de vocês, que é o angioedema hereditário. O angioedema hereditário, ele não é causado por histamina. Presta atenção nessa titica aqui. O angioedema hereditário não é ocasionado por histamina. Você também tem angioedema de face, lábios, lóbulos, região ocular, mas o principal responsável por isso não é a histamina. Então, antihistamínicos não vão fazer efeito. Nesse caso, é uma doença autossômica dominante, em que eu tenho a deficiência de um inibidor C1 esterase, que é inibidor de C1 do complemento. Mas aí você vai dizer assim, está envolvido com o sistema complemento? Não, porque essa molequinha aqui, esse inibidor C1 esterase, ele é também um dos responsáveis por degradar bradicinina, que é uma cinina. A bradicinina é um potente vasodilatador, assim como a histamina. Então, o principal... Aí tem 3 subtipos, né, de 3 classificações de angioedema hereditário. Tipo 1, que é quantitativo, onde eu tenho baixos níveis de C1 e INH. Aquele C1 ele é conhecido como C1 e INH. C1 e INH. Né? Ou C1 esterase. Então, aqui eu tenho diminuição da síntese, eu tenho baixos níveis, é o tipo 1. Tipo 2 é o tipo funcional. Eu tenho uma diminuição da função. Eu até tenho esse C1 esterase, mas eu tenho diminuição da função dele. E o tipo 3 tem algumas causas. Uma das principais delas é idiopática. Outras possíveis é associado a fator 12
cascata de coagulação, ou dependente de estrógeno. Daí os hormônios, estrógenos ou hormônios, alguns hormônios podem ser utilizados na terapia dessa afecção. Mas qual é o grande questão aqui? É que, olha aqui, ó, o C1-INH, ele é uma principal molécula que degrada e controla os níveis de bradicinina. A bradicinina interagindo com o receptor 2, ela é um importante vasodilatador. Então, quando eu não tenho isso aqui funcionando, eu tenho excesso de bradicinina. E uma vez que eu tenho excesso de bradicinina, eu vasodilato demais. E eu entro no quadro de angioedemas. Então, aqui não é por causa da histamina, aqui é um excesso de bradicinina, tá? E aí o que acontece? Aí eu faço o angioedema. A bradicinina também é um hiperalgésico. Estimula os nossos receptores, a hiperalgesia, tá certo? Assim como a histamina. Então, os sinais e sintomas estão aqui, ó. Acomete principalmente as mulheres. As mulheres são mais sensíveis, tá certo? Principalmente porque tem associação com o estrógeno, tá? Então, aí as orientações em gerais e qual é o tratamento, tá? O tratamento aqui em geral. Tem alguns algumas, deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui, antagonista do receptor de bradicinina, que é o icatibanto. É uma das principais substâncias utilizadas. Tem outros. Tem recombinante C1-NH, tem andrógenos que podem ser utilizados, como tem relação com hormônio, então podem ser utilizados, tá certo? Tem algumas moléculas que vão atuar na cascata do coagulação, porque tem a questão do fator 12. Então, isso é importante. E o que mais? Deixa eu só passar aqui, deixa eu voltar e mostrar para vocês de novo aqui. Isso aqui é também importante. E então, os antihistamínicos que a gente tem, eles têm algumas características diferenciadas entre eles. Os de primeira geração, eles são mais lipossolúveis. Como eles são mais lipossolúveis, eles vão penetrar mais facilmente a barreira hematocefálica. E a histamina, ela é importante reguladora da fome, do apetite, né? Do controle de sono, vigília. Ela vai atuar no hipotálamo, entre outros locais. E uma vez que ela atua ali, se eu utilizo um bloqueador, um antihistamínico, o que acontece? A histamina é importante pela vigília. Quando eu bloqueio isso, ceda. É uma das moléculas importantes, não é a única, mas é importante. Então, os mais antigos, como eles penetram a barreira hematocefálica, eles vão atuar nessas regiões hipotalâmicas. Consequentemente, o principal efeito dos antihistamínicos de primeira geração, sedação. Sedação. Os de segunda geração são moléculas já menos lipossolúveis. Os de segunda geração já são substratos da glicoproteína P, que é aquela bomba de efluxo que existe na barreira hematocefálica, né, constituinte ali, que expulsa essas moléculas que são substratos dela, entenderam? Então, dos principais do mercado, cetirizina, né, foi também é um metabólito da hidroxizina. A cetirizina é uma de segunda geração. É um metabólito da hidroxizina. Hidroxizina é clássico. É um dos que mais seda, inclusive. Né? Então ele pode ser utilizado. Os antihistamínicos de primeira, segunda geração também tem essa capacidade, mas eles podem ser utilizados com anestésico local, porque podem atuar em canais de sódio. E os de primeira geração, eles têm a capacidade de ser indutores do sono. Tá certo? Hidroxizina é uma das substâncias mais utilizadas, tá? Sim. Também de segunda. Aí tem os nomes comerciais, aqui a Amanda mostrou já alguns deles, e a aplicabilidade. Em geral, o antihistamínico é urticária, prevenção, né, de desencadear de rinite alérgica, sazonal. Né? Que mais? Clemastina, tá? Que é outro importante, outra substância utilizada, é o Agasten, tá? Que é um antihistamínico também útil na rinite, na urticária, no angioedema, no prurido.
que mais? Ciproheptadina. Ciproheptadina também, outra conhecida. Cobavital. A ciproheptadina é uma das importantes substâncias antihistamínicas que abrem o apetite. Então, o Cobavital, por exemplo, é uma das substâncias que pode ser utilizada, tá? Para abrir o apetite. Ou quando utilizada, você vai ver que ela atua. Então, é profilaxia de alergias, antipruriginoso. E olha aqui, ó, orexígeno. Então, anorexígeno, diminuição do apetite. Orexígeno, aumenta o apetite. Então, aumenta o apetite em algumas pessoas, estão vendo? Então, está associado, tá? Hidroxizina, primeira geração, uma das principais moléculas é o estamin, tá? Ou hidroxine, enfim. Utilizado como antialérgico, antiemético, porque aí tem alta penetração central, então pode ser utilizado, vai ultrapassar a barreira hematocefálica, vai atuar no centro de controle do vômito, tá certo? A zona de gatilho, ali tem receptores H1. A gente não falou, mas tem receptores H2 também, que algumas dessas substâncias podem se ligar, principalmente de primeira geração. Receptores H2 são também importantes, principalmente cardíacos, né? Tem muita presença de receptor H2, nó sinusal, nos vasos sanguíneos, então a vasodilatação. Em geral, a histamina faz redução da pressão arterial, sistólica e diastólica, e pode e vai desencadear taquicardia reflexa, tá certo? Mas pode ser uma taquicardia em decorrência da histamina, em receptores H2, nó sinusal, porque ela estimula o disparo elétrico, tá certo? Então isso é importante também de ser falado. Desloratadina, que já é uma de segunda geração, difenidramina. Difenidramina é uma de primeira geração, também importantíssima, utilizado para sedação, enfim, alergia também prurido. A destroclofeniramina, que é também outra de primeira geração, tá? Polaramine é o principal, talvez, mais conhecido, eu acredito, desses nomes aqui. Eu acho que o Polaramine é o principal. Que mais? Essas substâncias elas podem estar associadas com agonistas adrenérgicos, tá? Podem estar associados com agonista adrenérgico. Deixa eu ver aqui se eu coloquei uma figura. Eu acho que eu não coloquei. Coloquei. Por exemplo, o Alegra, né, que é a fexofenadina, droga de segunda geração. Ele pode vir associado com... Não, pior que eu não coloquei, né? Pode vir associado com pseudoefedrina. Aí é Alegra D. Deixa eu ver, eu tinha colocado isso. Tá aqui. Fexofenadina, Alegra D. Então, vem associado com pseudoefedrina. Ebastina, né, que é o Ebastel D. Quando for Ebastel, não é associado. A venda é sem prescrição, sem receita. Com retenção de... sem receita. Quando é com o D, eu tenho a pseudoefedrina geralmente associada. Então, eu tenho que ter a apresentação de receita, tá certo? Loratadina, mesma coisa, que é o Claritin. Tá? A prometazina é de primeira geração, Fenergan, a Amanda falou muito bem dele. Deixa eu ver o que mais. Prometazina, tá aqui, ó. É uma das primeiras substâncias lá atrás, muito clássica também. Cinetose, que é o enjoo de movimento, vai estar muito associado junto com Buscopan, que é um derivado, né? Vem da escopolamina, então que também é utilizado na cinetose, porque o aparelho vestibular tem contato direto com a zona de gatilho ali do vômito, então tem receptores muscarínicos e tem receptores estaminérgicos, tá certo? E tem receptor dopaminérgico também. Então muitos antihistamínicos vão ser associados, tá certo? Dramin vai ser associado para utilizar como o controle da cinetose, do enjoo do movimento. Sim. E aí? O anti-H2 a gente vai ver em mais detalhes quando a gente conversar na farmacologia do trato gastrointestinal, porque a síntese ácida no estômago ela tem a presença da histamina
atuando em receptores H2 nas células parietais. Sim? E aí?